feliz véspera de Natal a todos vocês que estão acompanhando aqui ao vivo a nossa live, meus caros, minhas caras. Apesar de estar muita gente de folga hoje, então o pessoal já está com as suas famílias, estão aí preparando a ceia, estão conversando com as pessoas que vocês amam, a madrugada foi movimentada. Ontem, no final da noite, o ministro Alexandre de Moraes soltou uma nota falando dos horários em que ele se encontrou com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. A gente teve uma nota da Febraban também dizendo que as conversas foram sobre lei Magnitsky. E até agora, nem as provas e nenhum fundamento da reportagem, baseada com fontes em off, da repórter Malu Gaspar do Globo. E nós temos agora textos e textos da Folha de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo, do Globo, da mídia Zona. A gente está vendo a velha imprensa reeditando de uma maneira sombria a Operação Lava Jato, a pauta anticorrupção, tentando enquadrar o Moraes como se fosse parte do governo Lula, atacando o Supremo Tribunal Federal, imaginando que isso vai enfraquecer o Lula, criando uma disfuncionalidade no Poder Judiciário, porque, afinal de contas, eles não aceitam a desmoralização completa que o ex-juiz Sérgio Moro teve na história recente, na Vaza Jato, na Operação Spoofing, nas mensagens que mostraram um conluio do ex-juiz com procuradores da República. A mídia Zona não aceita isso, não aceita os seus heróis caídos, não aceita a sua pauta derrubada, não aceita, já que o Merval Pereira pede agora o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, eles não aceitam sequer a eleição limpa que aconteceu em 22. A tentativa de golpe, eles tentam passar uma borracha nisso. Agora em 26, para não topar o quarto mandato do Lula. Ontem a gente conversou com o Tony Garcia lá no DCM e ele falou uma coisa correta. Essas elites, elas queriam no máximo, que o Lula tivesse esse terceiro mandato e preferem um nome direitista, um nome de centro. Queriam, na verdade, que o Alckmin fosse presidente da República. Mas o Alckmin manipulado por essas forças. Não o Alckmin aliado do Lula. Não o Lula com todos esses ministros do Centrão, que inclusive estão rachando com o bolsonarismo e com os interesses daqueles que estão fazendo a farra das emendas. Eles querem porque querem, mesmo com os resultados econômicos expressivos, mesmo com a isenção do IR, mesmo com todas as mudanças provocadas pelo governo Lula, eles querem porque querem o governo Lula fraco, para ser derrotado em 26. A Daniela Lima está noticiando hoje no UOL que o Lula está pretendendo rachar o Centrão e está correto. Nós temos que entrar no ano que vem, gente, para vencer essa disputa. Esse final de ano não vai ser calmo, tá? Não vai ser sossegado. É uma nova tentativa de golpe. Eles querem anistiar o 8 de janeiro para passar uma borracha e permitir que no futuro contestem o resultado eleitoral. Claro que querem isso. Eles querem contestar o resultado eleitoral. Eles querem que as eleições não aconteçam, ou não aconteçam de uma maneira regular. Eles não querem aceitar, gente. Mas eles não querem aceitar de forma nenhuma. Esqueçam. É isso que vai se desenhando. É isso que vai se aprontando no horizonte. E por isso, a gente está aqui fazendo o nosso papel. Que é um papel bastante complicado, gente. A gente está lutando com forças contra forças maiores do que as nossas.
A Carol Proner e o Pedro Serrano ontem já escreveram um texto dizendo que a irresponsabilidade jornalística do Globo agora exige provas. Estão acontecendo consequências reais. Há uma nova Lava Jato em curso. E não é teoria da conspiração isso, gente. Toda vez que desmoralizam o Moraes dessa forma, e veja, eu não sou do fã-clube do Alexandre de Moraes. Eu não sou do fã-clube sequer do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero que a pena de 27 anos e 3 meses de Jair Messias Bolsonaro por tentativa de golpe, e eu quero que os crimes da pandemia dele, sejam condenações que sejam cumpridas. A população tem que exigir isso. A população não pode perdoar um ex-presidente da República que deixa 400 mil pessoas morrerem numa pandemia. É imperdoável. É imperdoável uma Lava Jato nessa altura do campeonato. É imperdoável essa mídia canalha fazer o que faz na antivéspera do Natal e na véspera de Natal. Eles atentam contra a nossa inteligência. Eles atentam contra a construção, a reconstrução da democracia que foram esses últimos 4 anos. Eles foram atacados pelo Bolsonaro na pandemia, mas eles gostam do Bolsonaro. Eles gostam da extrema-direita, eles não gostam de pobre em aeroporto. Eles não gostam do pobre na rodoviária. Então, meus caros, é isso que está se desenhando. Uma nova Lava Jato. Um ataque absurdo à nossa soberania nacional. E não duvidaria se não tivesse um braço internacional nessa questão toda, porque a Lava Jato, isso foi comprovado na Vaza Jato, isso está sendo comprovado agora numa reportagem em áudio da agência pública. A Lava Jato teve apoio americano. Será que não tem apoio americano agora por trás dessas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes? O jornalista americano Glenn Greenwald, que fez um bom trabalho na Vaza Jato, publicou aquela vaza-toga na Folha de São Paulo, usando acusações de um ex-assessor do Moraes que foi tornado réu, que tinha sido preso. Então, queridos, é muito sério o que está acontecendo. É muito sério. E nessa a gente vê a importância da imprensa independente, como a gente está fazendo aqui. 8 minutos de live, 140 pessoas aqui nos assistindo. Aqui a gente não tem financiamento de bancos e de interesses escusos que vão estar conectados com a extrema-direita no ano que vem. A gente depende de vocês que nos assistem. A gente depende dos 2 membros e dos R$200 de superchats e de Pix. Porque é uma luta de Davi contra Golias, e a gente, mesmo com parcos recursos, a gente está conseguindo furar o bloqueio e contar a verdade para vocês. As pessoas, não é que eles esqueceram. Amparo. Verdade, Pedro, não é possível que o povo já esqueceu daquelas cenas horríveis do Bolsonaro imitando pessoas sem fôlego. Não é que o povo esqueceu ou o povo lembrou. A questão é que isso não interessa para a mídia. Para a mídia, para os negócios da mídia, conectados com o mercado financeiro, o Bolsonaro é bom negócio. O Tarcísio é melhor negócio. Os candidatos da extrema-direita atendem aos interesses especulativos. Eles não querem saber de emprego formal. Eles não querem saber de gente saindo do mapa da fome. Eles não querem saber disso, gente. Eles não estão nem aí com isso. Não estão nem aí com isso. Eles querem que o pobre se exploda. Eles querem anistia, sim. Eles não querem justiça. Eles não querem justiça. Eles não querem uma verdadeira crítica ao Supremo Tribunal Federal. Eles querem o Supremo Tribunal Federal de preferência destruído. Eles não querem um ordenamento jurídico.
Sobretudo quando mexe nos interesses bilionários deles. Eles não querem nada disso. O que essa mídiazona quer é o povo nas cordas. É os interesses econômicos deles em alta. E aí eles não ligam se tem fake news. A verdade é essa, eles não ligam se tem fake news. Eles não ligam, eles sabem que são notícias falsas. Mas eles não ligam se tem fake news. Obrigado, Ana. Beijo, querida. Manda um abraço para a família toda. Eles não ligam se tem fake news. Eles não ligam se tem qualquer problema comunicacional. Eles não ligam. Eles não ligam para a integridade das informações. Eles querem os interesses deles. Eles sobreviveram todo esse tempo. O bolsonarismo, gente, as fake news bolsonaristas, o gabinete do ódio bolsonarista, ele foi criado no seio da mídia. Então é muito importante. O caso do Banco Master tem que ser investigado mesmo, mas a questão não envolve o ministro Alexandre. O ministro Alexandre tinha sido sancionado pela lei Magnitsky. O Alexandre foi alvo de uma carta do Donald Trump. Ele tinha todo o direito de conversar com Gabriel Gallipo. Questão da banca da esposa dele é outra coisa. Mas o Globo faz parecer que é tudo igual. No fantástico mundo do Globo, o Alexandre de Moraes é um juiz pior do que o Moro. Bom mesmo era com o Moro, que era o nosso juiz. O Tony Garcia conta uma história de que ele acredita que a Globo não é tão amiguinha do Moro assim, e que ela age porque ela tá chantageada por ele também, porque o Moro teria ameaçado com os segredos da Globo, que são muitos. A família Marinho tem muito esqueleto no armário. Mas eu diria para você que se há chantagem do Moro contra a Globo, eu acho que isso já se transformou numa fera. Eles gostam do ex-juiz. Se a Folha de São Paulo foi xingada pelo Bolsonaro, hoje o Bolsonaro gosta da Folha de São Paulo. Eles gostam da mídia corporativa quando atende aos interesses deles. Isso me lembra a reportagem da Dama do Tráfico, sim, que tentaram enrolar o Flávio Dino e o Silvio Almeida. Não tem nada a ver com as outras acusações do Silvio Almeida. Mas sim, claro que sim. Claro que sim. Então, gente, a gente tem que proteger o ministro Alexandre. A proteção ao ministro Alexandre, diante desse descalabro, que a Febraban contradisse a repórter da Globo, proteger o ministro Alexandre é proteger o Brasil nesse exato momento. O STF, a primeira turma do STF, foi responsável por uma condenação de 27 anos. Não pode ter anistia, não pode ter acordão. Como comunicadores, a gente tem que se posicionar. A gente tem que dar respaldo para a população. A gente tem que dizer que vocês têm que ir para a rua. A gente tem que dizer para vocês que está acontecendo uma operação nos bastidores. Nós temos que ser transparentes com as pessoas que nos acompanham. Não é uma véspera de Natal tranquila. Eu adoraria estar mais tranquilo com vocês, com muito menos notícia. Mas a verdade não é essa. A verdade está distante dessa. A gente vai ter que lutar muito, meus amigos e minhas amigas. A gente vai ter que lutar muito porque as coisas serão difíceis. E como as coisas não serão fáceis, é importantíssimo cada um de vocês apoiarem os veículos independentes que estão denunciando esse papel nefasto da Globo. A Globo é o maior grupo de comunicação do Brasil e um dos maiores grupos de comunicação do mundo. O garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, que você não precisa gostar dele. Ele não precisa mesmo. Ele diz coisas que a gente discorda muito sobre o presidente Lula. Mas ele fala uma coisa muito verdadeira sobre o Grupo Globo hoje, que teve 18 bilhões de lucro. O Grupo Globo hoje está encarnado no mercado financeiro, no mercado imobiliário. Eles entenderam que sociedades com empresas diferentes trazem sobrevivência para o grupo. Eles entenderam agora também
o jogo das Big Techs, que no passado eles encaravam como concorrentes. Então, esse casamento de Big Tech e mídia hegemônica ainda vai gerar muitos problemas no nosso campo. E a gente tem que se jogar esse jogo, gente. Nisso, o garotinho está coberto de razão. A gente tem que criar os nossos veículos, os nossos espaços, os nossos podcasts, ter os nossos programas de entrevista, os nossos programas de reflexão, os nossos programas de notícias. A gente tem que estar na trincheira e lutando. A gente não pode desistir por WO. E nós avançamos muito nisso. A esquerda está lá atrás desde os blogs, Fórum Social Mundial, criando os veículos progressistas. Nós estamos aí nessa onda youtuber, que pelo menos desde 2015 tem muita gente fazendo conteúdo bacana. Meteoro Brasil aí fazendo documentários. A gente surgiu na eleição do Lula. Tem muita gente fazendo conteúdos muito bons. E a gente precisa estar cada vez mais unido e cada vez mais fortalecido. E quando eu critico aqui, eventualmente, alguns colegas, é uma crítica absolutamente honesta e não demolidora. Tem muita gente legal do nosso campo progressista fazendo esse trabalho importante. E é isso. A gente está lutando aí contra uma reportagem da Globo sem provas. A gente está lutando contra um ataque ao Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte do país está sendo alvo de uma baixaria ideológica da mídia corporativa. Eles estão todos enredados numa campanha pela extrema-direita, em 26. Pela extrema-direita, enfim, alcançar uma hegemonia e afundar todo o legado do governo Lula e do PT, do maior partido de esquerda da América Latina e de um dos maiores partidos de esquerda do mundo. É muito grave o que está acontecendo, gente. É muito grave, é muito desonesto, é muito cruel. Eles estão brincando com a população. Eles enganaram a população com a Operação Lava Jato. E querem enganar de novo. As histórias que o Tony Garcia conta, o Tony Garcia está embasando uma investigação da 13ª Vara. Certeza que essa investigação está conectada com esses ataques sistemáticos. O que ele conta de ter sido usado como espião do Moro, e bom dia, Claudinha Filler, beijo, minha cara, seja muito bem-vinda. O que ele conta das histórias dele ter sido usado como espião são desesperadoras. O Tony Garcia exemplifica como o Moro e a parte da justiça de primeira instância tentou criar órgãos de perseguição e de chantagem no ordenamento jurídico brasileiro. E tudo isso porque nós tivemos a ascensão de um retirante nordestino para a presidência da República. E tudo isso porque nós tivemos um ministro da Suprema Corte, uma Suprema Corte, que está evitando que novos golpes aconteçam. Eles querem dobrar a Suprema Corte. Eles querem atender aos descalabros do Congresso. Eles querem nos roubar, gente. Vamos falar de corrupção? Eles querem que o dinheiro do contribuinte vá para essa farra das emendas. E estão atacando Moraes agora. O próximo alvo é o Flávio Dino. O próximo alvo é o Gilmar Mendes. Eles não vão poupar quem estiver no caminho deles, porque eles querem uma hegemonia de extrema-direita. Eles não toleram a ideologia de esquerda e não toleram o poder da população. Eles surtaram quando a gente encaixou a hashtag Congresso Inimigo do Povo. A gente tem que marcar esse jogo, a gente tem que marcar eles na área. É uma final de campeonato com muitas faltas em campo. É terrível o que a gente está enfrentando, gente. É um começo sombrio de um ano eleitoral. Com o ministro do Supremo Tribunal Federal que foi atacado por um presidente americano. E também desfaz o mito de que é o seguinte, tá, gente? Isso nunca me enganou, mas muito progressista caiu nesse papinho também.
O Trump não é amigo do Lula. O Trump vai apoiar a extrema-direita ano que vem. Se há uma jogada internacional nessa nova Lava Jato, se há uma jogada internacional da Globo servindo de porta-voz dos americanos de novo, então podem escrever que o Trump vai tentar atrapalhar as nossas eleições. As eleições estão em risco, gente. De novo. Falaram em fraude de urna quando o Bolsonaro foi derrotado. Agora eles vão falar muito a respeito do Supremo Tribunal Federal. A Ana Zanotti falou aqui, o judiciário precisa de reforma. Quem precisa de reforma é o Congresso. Muito antes do judiciário. Quem precisa de reforma é o Congresso. É o Congresso que tem que ser o nosso foco. É o Congresso onde nós temos que eleger os progressistas. Nós temos que barrar o golpe atingindo o ponto fraco deles. Quem está ganhando dinheiro nessa história? É o seu Davi Alcolumbre. É o seu Hugo Mota. É o seu Eduardo Cunha. Essas pessoas a gente tem que ficar de olho. Não é o Supremo Tribunal Federal. E não é que o Supremo Tribunal Federal seja santo. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. O pessoal tá falando da cirurgia do Bolsonaro. Será que é tentativa de fuga? Pode ser que ele tente, tá? Nada tá descartado. Quando teve aquele risco de fuga, muita gente me avisou. Muita gente graúda me avisou. Mas a gente tem que ir para isso. E a Ana Zanotti mandou aqui, né? O Congresso é 1.0, mas a moralidade do judiciário deve ser imperativa. Mas o problema é o Congresso. Estão fazendo isso no judiciário por causa do Congresso. Estão fazendo isso por causa do Congresso. O Bolsonaro empoderou o Congresso com as emendas secretas e agora emendas PIX e emendas parlamentares. Nós temos uma corja empoderada. E nós temos que proteger também a Polícia Federal e as investigações que estão sendo feitas com a Polícia Federal. A gente não pode deixar essas questões passarem, gente. E é como o Pedro Serrano falou, essa matéria do Globo precisa de prova. Essa jornalista tem que ser cobrada. Ninguém está dizendo para ela revelar a fonte. Mas isso precisa ser melhor fundamentado, e isso está sendo contradito pela FEBRABAN, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, pelo Gabriel Galípolo, mas é uma jogada muito intensa. Eu sempre digo para as pessoas que pior do que os bolsonaristas é o mercado financeiro. Lá atrás, no golpe da Dilma, eu sei disso porque eu estava numa redação de grande imprensa. Quem chancelou o golpe contra a Dilma foi o mercado financeiro, foi o Instituto Millennium, foi a Empíricos, na época que comprou uma parte do antagonista. O mercado financeiro manipula esse país. O mercado financeiro odeia pobre. O mercado financeiro adora o PCC. Por isso o PCC estava na Faria Lima. Eles são o poder real desse país. Eles querem escolher presidente. O mercado financeiro não tem voto, mas eles têm grana para atrapalhar o nosso trabalho. O mercado financeiro é isso aí. É essa jossa. Ele não é a economia produtiva. Ele é o chamado capital vadio. São entreguistas. São pessoas que odeiam o Brasil. São pessoas que odeiam o nosso povo. São pessoas que fazem mal ao nosso povo. Eles são profundamente doentes. E eles que deram chancela para o Bolsonaro, eles consideram Michel Temer o melhor presidente da história. O Michel Temer, o golpista. O Michel Temer, que teve a pior aprovação da história. Esse cara é protegido até hoje, ele não ficou um final de semana preso. Um final de semana preso, com um monte de esquemas. O Congresso passou a rapinar o dinheiro público por conta da manobra do Michel Temer e do Eduardo Cunha. Eles criaram o sistema que hoje pressiona todos nós, gente. Então, de olho nisso. Não se trata de dizer que o Supremo é santo, mas eu estou falando para vocês. Então, gente, vamos ficar consciente. É um golpe, é uma nova Lava Jato, é uma repetição de coisas que aconteceram na década passada. Eu não gosto muito dessa expressão,
Ah, estamos repetindo 2013. 2013 não foi sobre isso. Mas certamente a gente está repetindo 2014, a gente está repetindo a gênese do MBL, a gente está repetindo o auge do Olavo de Carvalho e a gente está repetindo o gabinete do ódio do Bolsonaro. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Nós estamos presos num looping e o presidente Lula avançou em conquistas sociais. O presidente Lula foi o nosso melhor presidente da história e fez uma sucessora muito importante. Mas, infelizmente, nós estamos sob ataque cerrado e as coisas não serão nada fáceis. Turma, deixa eu dar alguns avisos importantes. Obrigado a galera que já mandou superchats aqui, agradecer a Nazanotti, agradecer a Hélio Oliveira, agradecer a Cláudia Filler. O nosso canal é mantido graças a doações, gente. Quem manda 20 pila ganha livro em PDF, depois é só entrar em contato comigo. Manda uma contribuição agora, a gente vai ficar ao vivo, eu espero que eu fique só até as 10 hoje. A gente não é bom ficar esticando, tá, gente? Ainda mais que hoje é véspera de Natal, eu preciso descansar. Quem puder ajudar com o que puder é muito importante. Depois eu vou pedir para vocês alguns valores a mais, porque a gente precisa de um reforço de vocês para sanar aí uma live que a gente teve uma baixa arrecadação. Mas o canal está indo super bem. Passamos 1,6 milhão e a gente precisa de todo o apoio, de todo o reforço de vocês, com superchats, com Pix. O Pix está sempre aqui em cima. folhademocrata@gmail.com. Vão lá, ajudem, que é muito importante. A Cristiane mandou, né? Globo lixo sendo Globo lixo. Canalhas, verdadeiros canalhas. Vamos boicotar a Globo. Cláudia Tanaka, concordo plenamente com você, Pedro. É isso aí. Ana Aragão dizendo uma verdade. O Supremo salvou a nossa democracia. Eliana Beatriz, Galípolo pode não ser confiável, mas contra o Xandão tem que apresentar provas e duvido que as tenha. O Galípolo negou, né? Que a conversa tenha sido sobre o Banco Master, né? Então, apesar de eu não confiar no que ele fala nos bastidores, no ON, pelo menos, ele confirmou o que o ministro Alexandre disse, né? Então é sobre isso, gente. É sobre isso. Nós estamos enfrentando tempos difíceis. É 24 de dezembro. E eu tô tendo que dar essas notícias para vocês. E a gente vai se preparar para um 26 muito turbulento. Muito turbulento. A gente não pode dar bandeira, tá, gente? A gente não pode dar bandeira. O MBL tem partido hoje, agora. Eles estão perigosíssimos também. Embora eles estejam mais perdidos em relação a outros atores da direita. Mas vamos ficar espertos, gente. Não vamos deixar passar. Todo mundo tem que ficar esperto. Não querem mais Lula presidente. Essas forças reacionárias. Mesmo que essa seja uma vontade do povo. Mesmo que o Brasil precise dessas reformas. Eles preferem jogar um país no lixo do que encarar as reformas que a gente precisa fazer. Já começou 26 começou há muito tempo. E como o 26 começou há muito tempo, a gente tem que ir para cima deles, tá, gente? Não podemos deixar isso tranquilo, que a tranquilidade já passou longe. A gente tá aí trabalhando duro, mesmo com tudo o que tá acontecendo. Tá bom, queridos e queridas? Ajudem, tá? A gente precisa da ajuda de vocês. 2 membrinhos também, muito importante pra gente fazer bem o trabalho. E Vargas, parabéns pela reportagem. Obrigado, querido. Não é uma reportagem, é um editorial, né? Tô dando aqui, fazendo uma análise, né? Um arrazoado das notícias. A gente, como esquerda, tem que se unir. A Cláudia tá certa. Isso também tá no pacote deles. Eles contam que a gente se divida, mas a gente não pode se dividir. A gente tem que estar todo mundo junto. Como diz o Lenny Streck, o gol é para lá. A gente tem que marcar gols ali. A gente não tem que ficar voltando e brigando entre nós. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo.
Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!